Hoje nós vamos falar sobre o terceiro demonstrativo financeiro, qual seja o demonstrativo de fluxo de caixa. Vamos lá? Se o balanço é um retrato da saúde financeira que mostra se a empresa tem a capacidade ou não de arcar com as suas obrigações, o DRE, o demonstrativo de resultado, trata da lucratividade ou não da empresa, o demonstrativo de fluxo de caixa que a gente vai analisar hoje, ele fala se a empresa está gerando caixa, ou seja, dinheiro, ou não. Vamos analisá-lo? Pois bem, quando a gente olha sobre o demonstrativo de fluxo de caixa, o que a gente analisa? Primeiro, é importante a gente pensar, tem três tipos de caixas. O que é isso? Bom, a gente tem o que é o fluxo de caixa operacional, ou FCO, a gente tem o que é o fluxo de caixa de investimentos e nós temos o que é o fluxo de caixa financeiro. O que é isso? Quando a gente vê, por exemplo, receita ou vendas, a gente está falando de FCO. Quando a gente está falando também sobre vendas de produtos da companhia, de consultorias, por exemplo, no caso da BeHub, a gente tem produtos de assinatura, a gente tem one-timers. Então, consultorias também entraria aqui nessa segunda parte, porque faz parte das nossas operações. Então, esses aqui seriam o fluxo de caixa operacional. Abaixo disso, eu tenho o fluxo de caixa de investimentos. Então, vamos supor que a gente comprou a sede da BeHub, Isso seria um investimento nosso. Da mesma forma, se eu vendi esse ativo, eu também vou ter um fluxo de caixa de investimentos. Então, aqui eu tenho imóveis, mobiliário, equipamento. Tudo isso daqui são investimentos da companhia. E se eu compro, se eu faço esse investimento ou se eu vendo esses ativos, eu estou falando sempre de fluxo de caixa de investimentos. Por fim, eu tenho também o investimento em capital social, contribuição de novos aportes por parte dos sócios. Tenho também empréstimos que podem ser contratados de bancos ou outros financiadores e também tenho pagamentos de dividendos. Tudo isso são fluxos, Então, a gente tem aqui contribuição de capital dos sócios, distribuição de dividendos, lucros retidos. Tudo isso aqui é a parte financeira, é o fluxo de caixa financeiro. Empréstimos também entram aqui. E isso é importante a gente dizer, Tem parte dessas operações que a gente registra aqui no demonstrativo de fluxo de caixa, que elas são as entradas de caixa e as saídas de caixa. Então, por exemplo, quando falamos sobre vendas de produtos ou consultorias de serviços, a gente está falando sobre entradas. Já quando a gente está falando em investimento em maquinário, investimento em equipamentos, investimento em imóvel, a gente está falando de saídas. A gente está utilizando caixa para esses investimentos. Se vendemos esses ativos, aí temos uma entrada. E aqui tem alguns aspectos que são interessantes. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre pagamento de dividendos, eu tenho uma saída de caixa para eu pagar os meus sócios, os shareholders aqui da minha empresa. Então, isso entra como uma saída de caixa. E um outro fator interessante, empréstimo. Eu estou contraindo uma dívida. Sim, mas eu estou injetando caixa na empresa. Então, por mais que eu esteja adquirindo essa dívida, ele entra como positivo aqui. Uma última coisa interessante para você ter em mente é pagamento de juros. Pagamento de juros, ele entra como despesa operacional. Aqui no meu fluxo de caixa operacional, entra como uma saída. Já o pagamento do empréstimo, eu também tenho que colocar ele no fluxo de caixa financeiro, aqui com o principal, o juros sempre no operacional. Então a equação do demonstrativo de fluxo de caixa demonstrativo de fluxo de caixa é igual a fluxo de caixa operacional mais fluxo de caixa de investimentos mais fluxo de caixa de financiamento. É isso, pessoal. Aqui essa equação é muito importante, E é esse demonstrativo para você aferir se a sua empresa está gerando caixa ou não. É muito comum que às vezes a empresa tem uma geração de lucro, porém quando a gente olha esse fluxo de caixa, pelas vendas serem feitas em crédito ou por ter uma situação ali de maior dispêndio de caixa, como por exemplo pagamento de dividendos, etc., você pode ter uma situação em que a empresa gera lucro, porém ela gera um fluxo de caixa negativo.
Por isso é muito importante também esse demonstrativo para aferir aí a saúde financeira do seu negócio. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.